O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro percorre o interior paulista para tentar costurar uma candidatura que ainda é incerta. Ele esteve no Sistema Clube de Comunicação, onde falou sobre essa corrida eleitoral. Dr. Sérgio Moro, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Clube. O senhor, nas últimas entrevistas, tem se colocado à disposição de um projeto de terceira via. Essa terceira via, ela nasceu indefinida, ela continua indefinida até o momento. O senhor conseguiria se definir como um pré-candidato para as eleições desse ano? Felipe, primeiro é um grande prazer estar aqui falando no Jornal da Clube e falando aqui para a região, para Ribeirão Preto e para a região aqui. Muito feliz de estar visitando, estou circulando pelo país, tenho feito isso. Tem todo um Brasil por aí que dá certo e é esse Brasil que a gente quer conhecer para tentar replicar. Olha, o importante que a gente tem que ter hoje, Felipe, é discutir os reais problemas do país. A gente está vendo essa briga entre esses dois extremos, Lula e Bolsonaro, e a gente está tentando buscar uma solução. Essa solução, na minha opinião, passa pela formação de um centro político, tá? Uma via moderada, tem que ser moderada na política, porque as pessoas estão cansadas dessa briga, mas tem que ter propostas para resolver os problemas do país. Tem que ser firme em princípios e valores, por exemplo, não pode abdicar do combate à corrupção, mas tem que discutir os reais problemas nacionais, o emprego, a gente passando fome hoje em dia, a questão da saúde, que a gente sabe da importância desse tema hoje em dia para Ribeirão Preto aqui, a questão da educação. Então eu me coloquei à disposição para ajudar a formar esse centro, por isso eu acabei tendo que sair ali do Podemos, o Podemos infelizmente estava sendo alijado dessa discussão e fui para o União Brasil para ajudar essa formação. Hoje o pré-candidato, né, do União Brasil é o Luciano Bivar, e o União Brasil está disposto a ter uma candidatura, sim, de centro, para tentar oferecer uma alternativa ao país em relação a esses dois extremos. O senhor descarta a possibilidade de repente, ser um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo? Não, me parece que isso se encontra no radar, né? O que eu estou, na verdade, à disposição, até falado, as pessoas brincam, né? Mas o que você é e tal? Eu sou soldado da democracia. Acho que a gente tem que pensar no país. E às vezes você mostrar que você não tem essa vaidade, precisa ser eu. Por que a gente está vendo também um pouco nessa formação desse centro, né? É que todo mundo está assim, eu não aceito ser vice. Não, mas então você está aceitando discutir ou você está querendo ir lá e ser ungido, né? Rei ou rainha? Você tem que estar disposto, sim, a abrir mão para você construir um consenso para ter um candidato com uma estrutura partidária forte, com tempo de TV relevante e que tenha uma mensagem para as pessoas. Porque quem vai decidir, no fundo, é o eleitor. Não adianta também você oferecer aí alternativas, né, que não atraiam o eleitor. Então tem que ter essa disposição. Mas, volto a dizer, qual que tem que ser o foco da discussão eleitoral no Brasil nesse ano? A gente tem que retomar, discutir educação, saúde, política de emprego, de crescimento. E algo que é importante, e isso é surpreendente, Felipe, ninguém tem falado nisso. Cadê o combate à corrupção? Cadê a luta por um governo íntegro, um governo honesto? A gente está vendo o que está acontecendo no país, né? Um desses extremos é o Lula, que foi condenado em 3 instâncias do judiciário. A gente sabe o que aconteceu lá na Petrobras, saquearam a Petrobras, quase quebraram a Petrobras e agora se coloca e não dá nenhuma explicação do que aconteceu. E do outro lado você tem o Bolsonaro, que, né, as pessoas às vezes ali têm um apreço, ou coisa assim, não é uma questão pessoal, mas hoje o combate à corrupção no Brasil morreu. Não tem ninguém investigando, não tem ninguém fazendo aí um trabalho nessa área. Alguém precisa levantar essa bandeira. Então eu estou me colocando também nessa posição. Eu vou continuar levantando essa bandeira, seja como cidadão, ou seja na política, ou de qualquer forma como candidato, eu vou levantar essa bandeira, né, que a gente precisa voltar a combater a corrupção. Para isso, o que a gente precisa fazer? Propostas concretas. Fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, autonomia para a Polícia Federal. A gente viu como foi importante a autonomia na pandemia da Anvisa. A Anvisa era pressionada lá para dificultar a vacinação dos brasileiros e o diretor da Anvisa só pôde sustentar essa posição porque ele tinha autonomia, que ele tinha garantia, tinha mandato fixo. A gente tem que fazer a mesma coisa, por exemplo, para a Polícia Federal, para o diretor e para a instituição ter autonomia para investigar bandido, ainda que esse bandido seja alguém poderoso na política ou na economia, como era na época da Lava Jato. Se a Lava Jato tivesse de pé,
e foi por isso que eu saí do governo, que eu não tinha essas condições de manter ela em pé, a gente não estava tendo esse problema desses dois extremos políticos, Lula ou Bolsonaro. Se o combate à corrupção estivesse funcionando, eu acredito que nenhum deles estava aí. Bom, o senhor falou em projeto de Brasil, em projeto de governança, e eu queria saber, né, para a gente direcionar essa conversa, inclusive para para a nossa macro-região, como essas nossas cidades se encaixam num projeto, numa visão de Brasil do senhor? Olha, o interior de São Paulo é um interior muito rico, tem muita pujança econômica. Agora, do outro lado, tem muitos problemas também. A gente tem visitado aí instituições, seja públicas ou privadas, e a gente vê que tem todo um Brasil que dá certo. E qual que normalmente é o receituário principal? Não são só boas ideias e bons projetos, é dedicação, trabalho, esforço, suor no dia a dia, muito a ver, né, com a característica aqui das pessoas de São Paulo. E a gente tem que ver esses modelos que funcionam e tentar reproduzir em todo o país. Então, por exemplo, a gente visitou aqui a Santa Casa, né, de Ribeirão Preto, para conhecer. A gente vê lá um corpo de funcionários, médicos, enfermeiros, servidores absolutamente dedicado. A gente ouve até o depoimento de alguns médicos, a gente estava ouvindo lá uma médica da área de câncer, de oncologia, e você fica até emocionado pelo relato dela, a dedicação aos pacientes, mas ela mesma coloca, olha, o que eu queria ter era mais recursos para eu poder dar aos meus pacientes, né, que procuram o hospital, um tratamento de ponta. E me entristece muito quando eu verifico nas minhas reais condições aqui, eu não consigo dar àquele paciente o tratamento que eu gostaria de dar, não por falta de dedicação minha, mas por insuficiência do que o Estado muitas vezes paga. Então a gente tem, por exemplo, uma tabela do SUS aqui que não é reajustada há mais de uma década. E aí a gente exige dessas pessoas, como exigiu na época da pandemia, né, que se expõem inclusive ao risco, e cadê a gente valorizando o trabalho dessas pessoas? Eu vi aqui que o Hospital das Clínicas hoje está com dificuldade aqui na região e, claro, a gente compreende, o Brasil tem uma crise, né, fiscal, tem dificuldade aí com dinheiro, mas quando a gente olha no detalhe, a gente vê que não falta dinheiro para muita coisa. Para muita coisa que agrada o mundo político, que interessa ao mundo político, não falta dinheiro. Por que falta dinheiro para o hospital? Por que falta dinheiro para a educação? Então a gente precisa recuperar aquela ideia, teve muita essa discussão, né? Nova política, velha política. A gente tem que recuperar, na verdade, aquela ideia da política clássica, governo por bem comum das pessoas. Isso significa que a gente tem que ter um governo focado em resolver o problema das pessoas e não dos políticos. E um governo honesto, um governo íntegro, isso é fundamental. E a gente está vendo nesses últimos anos como isso está se perdendo no Brasil. É inacreditável que a gente avançou tanto na Lava Jato, e vamos aqui ser bastante categórico. Quem respondeu na Lava Jato foi que ou pagou suborno ou recebeu suborno. Não tem zona cinzenta nenhuma aqui. O pessoal fica inventando história, não tem nada disso não. Pagou ou recebeu suborno, é crime, tem que ir para a prisão. Tem que ser julgado e tem que ir para a prisão. E hoje a gente vê que isso foi desmantelado. Responsabilidade de parte do Supremo, responsabilidade de parte do Congresso, responsabilidade também de parte do Poder Executivo, lá do Presidente da República. A gente precisa retomar isso aí, essas bandeiras. É isso que o povo brasileiro quer. Doutor, o senhor disse que falta investimentos e, ao mesmo tempo, tem o dinheiro circulando que poderia ser direcionado para esses setores, como saúde, a segurança pública, que o senhor bem conhece, porque compôs ali o chamado superministério, né, da Justiça e Segurança Pública. Agora, a pergunta é, tudo isso está muito caro para o bolso das famílias. Nós estamos deixando a pandemia para trás, mas o custo, o boleto dela está ficando muito caro em termos de impostos, de taxas, de tarifas. O senhor tem ali uma iniciativa em mente para fazer com que ou se tire menos dinheiro do bolso das famílias ou se aproveite melhor, tenha retorno para elas? Não, com certeza. A gente está vendo essa inflação, né? Deu mais de 12% nos últimos 12 meses. Esse mês de abril a previsão é 1,73%, que é uma inflação alta. Isso está castigando o bolso das famílias, vai no supermercado, né, vai na quitanda, ou aqueles que têm carro vão no posto de gasolina e é quase um assalto, né? A pessoa fica surpreendida. E a gente já passou por um tempo lá atrás, né, quem tem um pouco mais de idade, de hiperinflação, de inflação alta, que a gente não quer voltar.
Então tem que controlar os gastos do governo, porque quando o governo não controla os seus gastos, gera essa inflação. Do outro lado, não dá para a gente cobrar mais imposto das pessoas, né? As pessoas estão cansadas de pagar imposto, de pagar tributo, tudo tem que pagar, a saída não é por aí. Então o que a gente tem que fazer? Focalizar melhor os gastos públicos, gastar mais com aqueles que mais precisam e estabelecer prioridade na saúde, na educação e controlar o uso de recursos. O que tem aí de obra que se começa e se para, o que se tem ainda de loteamento de cargo público, que é a origem até dos problemas que a gente viu na própria Lava Jato. A gente imaginava que essa prática ia parar, mas o que tem dessas indicações políticas, e às vezes de muita gente que não sabe exatamente o que fazer, porque não tem nenhuma experiência, isso acaba gerando uma série de desperdícios. Eu tenho certeza que se a gente tiver um país bem administrado, com seriedade e com aquilo que eu falei para você, planejamento, dedicação e esforço, a gente consegue atender muito dessas demandas da população, evitando esses desperdícios. Às vezes é uma questão de forma, de estabelecer prioridade. Falta muito isso no governo. O senhor falou algumas palavras-chave que estão cada vez mais no nosso dicionário, né? Fiscalização, planejamento, gestão, etc. E o senhor lembrou das obras paradas, que estava no meu radar de perguntas, porque São Paulo, por exemplo, tem 24 bilhões de reais nesses projetos parados. E Ribeirão Preto é um grande exemplo disso. Nós temos, neste momento, muitas obras paradas e relacionadas à verba federal, porque são obras do PAC. Na prática, como é esse planejamento, como é essa gestão, se o chefe, se o patrão está lá em Brasília? O que a gente tem que fazer? Quem controla isso, quem melhor controla isso tem que ser o cidadão. E como é que o cidadão pode ser empoderado para fazer isso? A gente tem que colocar tudo na internet, Então você tem que procurar essas informações, colocar lá no Google, obras paradas no estado de São Paulo, obras paradas no Brasil. Tem que ter um site, inclusive governamental, não é só esses sites de terceiros. A gente precisa ter uma transparência ativa do governo em revelar o quanto está gastando, quanto falta para terminar a obra, porque tem muito disso também. Tem essas obras que se prolongam a vida inteira, que muitas vezes a gente sabe que o que está sendo feito ali, muitas vezes são aditivos, para favorecer aditivos, e às vezes aditivos que geram superfaturamento e até desvio de recursos. Então a obra tem que ter data de começo e data do término muito bem estabelecida, E a gente deveria colocar tudo isso em transparência ativa na internet para que o cidadão pudesse olhar isso de cada cidade e ele ser um fiscal do governo. No fundo, o que a gente precisa fazer é colocar tudo aqui, na internet. As pessoas querem resolver os problemas dela hoje na palma da mão. E uma das formas de você melhor fiscalizar o governo é você dar esse poder ao cidadão, para o cidadão poder exercê-lo. E digitalizar mais a parte também do serviço público. A gente estava mesmo falando agora há pouco de saúde, educação. A gente tem que botar mais funcionalidades do serviço público ao alcance do cidadão via internet. Então, ele poder fazer consulta, marcar consulta, consultar os seus prontuários, ver os seus exames médicos, que ele faz na rede de saúde, todas disponíveis aqui na internet. Isso a gente pode avançar muito e melhora muito a vida das pessoas, que ninguém mais quer perder tempo de ficar indo na prefeitura para pegar um alvará, para ir no estado pedir não sei o quê, ou para ir na fila, ter que ir ver um médico, tudo bem, ele ser atendido. Agora, ele ter que ir numa fila para marcar uma consulta para ver um médico, é algo assim que não funciona bem. Então, precisa a gente colocar tudo isso na internet, no computador, para empoderar os nossos cidadãos. Perfeito, Sérgio. Como o senhor mesmo se colocou, um soldado da democracia, não é? Então, esses projetos vão exigir alianças. Sim. Para a gente encerrar aqui, falando para o telespectador dessa nossa macro-região, como essa gente, como esse povo, as nossas cidades se encaixam então nessas alianças que vão ser desenhadas até o final do ano? Olha, eu estou circulando agora mais por São Paulo, mas vou continuar também circulando por todo o país, porque o projeto, como eu disse, é um projeto principalmente de construção desse centro, então é um projeto nacional. E várias das políticas públicas que são necessárias para melhorar a vida das pessoas, tanto no Brasil, elas são válidas aqui também para São Paulo. Eu estou construindo aqui o meu espaço,
né? Não abandonei a vida pública. Uma pessoa, mas abandonou a vida pública, desistiu? Não, não desisti. Estou aqui na luta, né? Estou na vida pública, estou me preparando aqui esse ano, mas eu quero apresentar algo para as pessoas que seja consistente, algo que seja importante para realmente mudar a vida das pessoas. Não dá para você querer entrar na política para fazer mais do mesmo, como faz aí muita gente. Você tem que sim ter uma bandeira importante. Eu estou dizendo, olha, às vezes as pessoas me criticam, mas você fala só sobre corrupção. Não, não falo só sobre corrupção. Agora, combater a corrupção eu nunca vou abandonar. E a gente precisa ter proposta concreta. Mas eu estou me preparando, eu estou indo nos hospitais, eu estou indo lá nas escolas, eu estou indo ouvir as pessoas, porque a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, o que elas querem desse país, para você realmente ter uma proposta inovadora e transformadora. Então, a gente continua assim nessa luta e certamente envolve, né, o estado de São Paulo, envolve aqui também a região de Ribeirão Preto. Dr. Sérgio Moro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Obrigado, eu pretendo voltar várias vezes ainda aqui a Ribeirão Preto. Infelizmente, dessa vez, eu vim com um pouco de correria, né? Quem sabe volto aqui, inclusive, no seu programa, se a gente for convidado. Muito obrigado pela atenção.